Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, um erro grotesco de arbitragem marca a vitória do Santos sobre o Coritiba na Vila Belmiro e o Peixe se recupera, reage rapidamente antes do clássico contra o Corinthians. É duelo que vale muita coisa no domingo e a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Amigos, nem deu tempo da gente falar aqui da vitória do Santos sobre o Coritiba, importantíssima, 2-1, mas olha, a arbitragem do senhor Wagner do Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro merece uma nota de repúdio, né? Merece que a gente fale dela porque é inadmissível. A gente tem acompanhado arbitragens muito ruins no Campeonato Brasileiro, mas quando o próprio Wilson Luiz Seneme, que é o chefe da arbitragem no Brasil, discorda veementemente de uma decisão de um dos seus árbitros, a gente precisa relatar aqui o que aconteceu. Bom, primeiro eu queria falar com vocês sobre esse pênalti que o árbitro acabou marcando. Primeiro dizer também que o Wagner do Nascimento Magalhães é um árbitro FIFA, deve perder, pelas minhas informações, o escudo ao final do ano, porque ele tem apitado mais nas divisões inferiores do que na Série A, para você ter uma ideia do quão ruim ele é. Ele não tem mais o prestígio, né, que se é que um dia teve. É o mesmo árbitro que marcou aquele pênalti contra o América Mineiro do Corinthians, né, contra o Corinthians, né, do Lucas Piton, que ele está correndo com o braço atrás e ele marca a penalidade. É o mesmo árbitro que já marcou um pênalti bizonho em Santos e Coritiba, também na Vila Belmiro, em que o jogador dá um carrinho e para, e o que vem depois tropeça nele e ele marca a penalidade. Também acabou não marcando um pênalti claríssimo do Grêmio contra o Atlético Paranaense, em que tem uma cabeçada do Jeromel ou do Kahneman e o jogador, o Thiago Heleno, se eu não me engano, tá com o braço estendido. O árbitro chama para revisão para dar a penalidade e ele opta em não dar a penalidade. Ou seja, ele tem assim uma coleção de erros, uma coleção. E apitou um jogo que, poxa, é de desespero ali entre duas equipes que estão brigando para se manter na Série A. É um jogo extremamente decisivo e ele marca o pênalti quando a bola bate no braço do Dodô. Nem precisa que eu aqui fale para vocês que aquele braço do Dodô é de uma disputa natural do jogador, né? Porque o que a regra considera, esqueçam ali braço estendido, braço aberto, não sei o quê. Movimento natural ou antinatural. Se a gente não considerar esse movimento do Dodô como natural de disputa, porque ele tá indo disputar a bola e o braço não tá amarrado no corpo, porque não tem como tá, é um braço da disputa normal e a bola acaba batendo no braço em que ele também tá de costas, bom, aí esquece qualquer coisa, né? Mas o Giuliano Bozano, ex-árbitro, que trabalha na comissão de arbitragem, fez a narração do que aconteceu, essa narração exibida pela CBF, decretando que o árbitro errou. E aí eu fico com as palavras dele, porque assim, foi de uma fritada ao árbitro que provavelmente vai ser punido. Confere. Em um ataque da equipe do Coritiba, a bola bate no braço de um jogador defensor que está em posição natural e justificada para o movimento realizado durante uma disputa. Após este toque, o árbitro marca pênalti. O VAR imediatamente inicia a checagem do lance e, ao analisar os ângulos das câmeras disponíveis, percebe que a posição do braço do defensor foi consequência do movimento realizado pelo seu corpo, portanto, justificada pelas regras do jogo. Por se tratar de uma situação protocolar, o VAR corretamente recomenda uma revisão do lance para que o árbitro avalie novamente e possa invalidar a sua marcação de penalidade, em virtude da ausência de infração confirmada pelo VAR. O árbitro principal, após analisar as imagens na área de revisão, decide de forma equivocada pela manutenção da sua decisão inicial. Não precisa dizer mais nada, né? A comissão de arbitragem entendeu que o árbitro errou veementemente ao marcar essa penalidade, mesmo depois da recomendação da cabine do VAR. Carlos Eduardo Nunes Braga era o chefe do VAR, né, o árbitro de vídeo, e ele tem ali os seus assistentes. Agora eu vou colocar o áudio para vocês da cabine, tá resumido aí para vocês terem uma ideia de como a cabine tentou salvar o Wagner do Nascimento Magalhães. E ele, arrogante, prepotente, manteve a sua decisão de campo, mesmo com todos os argumentos dizendo que
aquilo era um movimento natural. Se liga. Foi pênalti. Já. Você não, você tá pênalti. Pegou aqui. Pode voltar. Tá girando. O jogador pega na perna do atacante, esse movimento é natural. Tá, ele tá com o braço girando. Sim, mas já tá fazendo no giro. Sim, sai. Ok, o jogador Vai tá lá. de costas. Ele Tá, vai vamos lá. A bola Quando ele pega, domina a bola, o jogador toca com o braço na mão e insistindo assim o ataque. Vambora. E jogador você tá não de acha que costas esse braço também? tá ampliado não, Braga? Não, vai pra lá. Pênalti. esse braço Botou a tá mão de ampliado, bola não? ele. Ele, no giro do natural pra jogar. Esse No giro acabou... dele, Não você é tá domando natural a pra essa bola. disputa. Sim, quando mas você tá de tá um costas, pouco ele nem tá aberto. mandando- Wagner Braga, Fala, Braga. recomendo revisão para possível não penal, ok? A bola pega no braço do defensor, mas é um movimento natural para jogada, ok? Pô, ele atrapalha, Braga. Olha só, era um passe. Ele impede esse jogador 19 aqui de tocar na bola. Ó. Ele tá com o braço aberto, Braga. Volta. Pênalti, abre o braço. É isso aí. Mesmo descosta, ele deixa o braço pra trás, ok? Porque isso aí impede, Mais ok? imagem. Entende que o movimento é natural, Não, beleza, tudo bem, pode ser, mas tá com o braço aberto. Pra mim tá com o braço aberto, tá? Você Ok, quer ver outra imagem? bota a imagem lá em cima. Bota a imagem lá que ele em vai cima. Vou jogar Seria um ele vai passe, reiniciar, tá? calma. Espera. Seria um passe, uma ação de bloqueio, tá? Uma ação de bloqueio. Pra mim é uma ação de bloqueio. Ok, isso é uma ação de bloqueio. Pra mim é penal, vou matar o penal. Ok, Vou matar o penal. Ok, vou matar o penal, foi uma ação de bloqueio. Bota lá. Aí não adianta, né? Ele errou com convicção. Ele é ruim com convicção. Ele errou querendo errar. Aí não tem muito o que fazer. Nessa corrida até a cabine do VAR, ele dá o primeiro cartão amarelo para o William Farias. E aí esse lance nem é colocado pela CBF, porque não há diálogo entre o árbitro de campo e a cabine do VAR. Eu quero dizer que no segundo amarelo, nem dá para ver o toque do William Farias no Lucas Lima, mas tá. Vamos imaginar que esse toque aconteceu. Também não acho que seja um rigor para um cartão amarelo, um segundo, consequentemente a expulsão do William Farias, que rendeu toda a reclamação pelo lado do Coritiba, né? O Santos tem que reclamar por causa do pênalti e o Coritiba tem que reclamar por causa dessa expulsão. E aí, como o protocolo não prevê correção de cartão vermelho quando é decorrência de um segundo amarelo, não tem contato, não tem conversa com a cabine do VAR. Ali o VAR não podia salvar ele, mesmo que tentasse, talvez ele nem aceitasse, né? Esse salvamento, essa boia, né, para ele não se afogar. Enfim, acabou expulsando o William Farias. E aí tem o outro lance do VAR, que aí eu vou mostrar só pra vocês aí, que é o golaço do Marcos Leonardo, que é um baita jogador, que ele faz e é anulado por impedimento. Infelizmente, eu tenho que dizer aqui, de novo, que a falta de transparência entre o que é marcado e o que a gente vê é o grande problema dessa arbitragem no que diz respeito ao impedimento. Quantos lances vocês já viram assim, em que a gente disse, não é possível, esse cara tá legal, esse cara tá impedido. Primeiro que a linha traçada parece que tá no braço, no cotovelo do Marcos Leonardo e não no ombro. Segundo que parece que tem um pé do Henrique ali que tá dando condição pro jogador do Santos. Terceiro que a imagem não é a melhor possível. E quarto, nos mandaram confiar na tecnologia nessas linhas, quando muitas vezes eles mesmos já disseram que a tecnologia não é confiável ou que quem opera a tecnologia não é confiável, porque também depende do frame, do momento em que a bola parte no pé do Jean Lucas. Então, assim, você pode deixar o Marcos Leonardo impedido ou deixá-lo legal, dependendo da circunstância. Infelizmente, isso é um problema que tem que ser resolvido. E, ó, a CBF fatura milhões e milhões a cada ano. Não pode investir no impedimento semiautomático, que é aquele da Copa do Mundo, em que os bonequinhos, né, são traçados ali Ixi, me perdi aqui. Mas de forma computadorizada, né, em computação gráfica, ficou melhor. Porque ali você tem um mapeamento de todos os jogadores, né, de todo o campo e tudo mais, e aí você vê se está a centímetros, se não está... ali você tem uma precisão muito maior do que essas linhas de, enfim, paintbrush, de Word, cara, é bizarro que a gente, no futebol milionário, a gente tenha que recorrer a isso. E aí você não tem a convicção de que o Marcos Leonardo está impedido. Para mim, inclusive, ele estava em condição legal. Enfim, uma arbitragem desastrosa, mas o Santos superou tudo isso e conseguiu uma vitória por 2-1 sobre o Coritiba. Foi a 33 pontos
33 pontos, saiu da zona do rebaixamento, está a 2 pontos agora da zona, mas o Corinthians tem 36, os dois se enfrentam no domingo. O Santos reagiu depois da pancada de 7-1 para o Inter, com vários desfalques, né? Entre eles o goleiro João Paulo, e agora vai poder repetir esses bons jogadores que o Santos tem. O curioso é isso, cara, o Santos tem um bom time. Não sei se tem um bom time, tem bons jogadores, né? O Soteldo, o Jean Lucas, o Marcos Leonardo, o goleiro João Paulo, são jogadores que, assim, talvez não devessem estar na posição que o Santos está. E é por isso que o Corinthians vai ter trabalho no domingo, porque esses caras estão querendo reagir. O Marcelo Fernandes está com o time na mão, ele tomou 2 pancadas ali, Bragantino e Inter, que faz parte também, ele recém chegou, mas quando ele chegou ele emendou 3 vitórias, entre elas uma contra o Palmeiras. Então, assim, todo o cuidado do Corinthians, porque o Santos vai querer complicar, sim. E se vencer o Corinthians, iguala em número de pontos e passa em número de vitórias. Já tem mais vitórias que o Corinthians, né? Vai ficar com uma a mais ainda. Então, o Corinthians precisa tratar esse jogo, assim, como vida ou morte mesmo, como uma final, como uma decisão, porque se o Santos vencer, aí ele empurra o Corinthians para baixo. E o Santos não está numa condição de colocar alguém abaixo dele. Alguém abaixo dele é muito próximo da zona ou dentro do Z4. Então o Corinthians tem que ter muito cuidado nesse clássico e o Santos se recuperou apesar da arbitragem desastrosa do Wagner do Nascimento Magalhães. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!